Olá, eu sou o professor Idenberg Ordosgoit da Frota, do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas. Sejam todos bem-vindos ao tópico 9 do curso online Matemática para a Universidade. Neste tópico, abordaremos os limites. A teoria dos limites é a base para o desenvolvimento do cálculo diferencial. Veremos que, com conhecimento dos procedimentos para determinar os limites das funções, entenderemos algumas questões que, às vezes, fogem do senso comum, como é o caso do famoso paradoxo de Zenão, proposto 450 anos antes de Cristo. Com análises como esta, nos convencemos que realmente é prazeroso estudar matemática. Vamos lá? Matemática para a Universidade. Tópico 9. Limites. Este tópico será abordado em duas partes. Na primeira parte, estudaremos o paradoxo da dicotomia de Zenão, o cálculo da área do círculo por limite, o limite de uma variável, o limite de uma função, funções descontínuas e contínuas, propriedades fundamentais dos limites e operações fundamentais sobre limites. Na segunda parte, abordaremos limites fundamentais, limites de funções algébricas e aplicações. Ao lado, apresentamos o palco, onde vamos desenvolver o cálculo da área do círculo a partir do cálculo da área de um polígono com número de lados infinito. Limites, primeira parte, onde vamos iniciar com o famoso paradoxo da dicotomia de Zenão. Zenão foi um filósofo grego que viveu 450 anos antes de Cristo. Então, ele estabeleceu uma série de paradoxos. E um dos paradoxos mais famosos é este aqui, que consiste no seguinte: vamos considerar um ponto A e um ponto B com uma distância AB entre eles. Então, Zenão dizia o seguinte: se a cada instante nós andarmos a metade da distância entre A e B, no instante seguinte andarmos a metade da metade que estava faltando, e assim sucessivamente, jamais chegaremos no ponto B. Então, ele dizia o seguinte: inicialmente, digamos que nós andemos a metade da distância entre A e B. Na sequência, andaríamos a metade da distância que ficou faltando. Ficou faltando AB sobre 2. Então, a metade desta distância é AB sobre 4. Continuando a sequência, nós passaríamos depois a andar a metade da distância que estava faltando. Bom, se está faltando uma distância AB sobre 4, a metade de AB sobre 4 é AB sobre 8. E passaria a faltar ainda AB sobre 8. Então, nessa sequência, sempre sabendo que nós andamos a metade do que estava faltando e depois fica faltando ainda a segunda metade, Zenão concluiu que nunca se chegará ao ponto B, uma vez que ficará faltando sempre a metade do último trecho percorrido. Bem, agora vejamos como nós podemos chegar à conclusão que, de fato, quem saiu de A no sentido de B realmente alcançou B. Vamos fazer o seguinte: a distância de A e B, seguindo esta sequência de Zenão, será dada por essa expressão. Primeiro, a metade, andou-se a metade.
Depois, andou-se mais a outra metade da metade, que é a B sobre 4. Depois, a metade da metade da metade, que é a B sobre 8. Depois, a B sobre 16, mais reticência. Então, nós podemos repetir isto indefinidamente, ad infinitum, né? Sempre somando a metade da distância que está faltando. Bem, nesta sequência, segundo Zenão, jamais chegaremos ao ponto B, porque sempre faltará a última metade para alcançar o ponto B. Mas vamos ver, algebricamente, o que acontece. Vou colocar o segmento AB nesta expressão em evidência. Colocando em evidência, eu vou ter esta série meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um 16, mais um sobre 32, mais um sobre 64, e assim sucessivamente, até ad infinitum. Bem, agora a distância D eu posso escrever como sendo o segmento AB vezes esta soma que está dentro do parênteses. Esta soma que está dentro do parênteses é esta. Meio, mais um quarto, mais um 8, mais um sobre 16, etc. E vamos fazer esta conta. Quanto vale a soma desta série? Bem, vou colocar o meio em evidência. Quando eu coloco o meio em evidência, nós vamos fatorar esta série e nós vamos ter meio vezes 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 sobre 16, etc. Agora, observemos o seguinte, que o que está aqui em preto é exatamente a soma da linha de cima. Então, vou substituir o que está em preto, esta série em preto, pela soma. Então, escrevo que isto aqui é igual a meio vezes 1 mais a soma. Agora, nós temos a soma aparecendo do lado direito desta equação e do lado esquerdo. Resolvendo esta equação, soma é igual a meio vezes 1 mais soma. Isolando a soma desta equação, nós encontramos que soma é igual a 1. De fato, se colocar 1 aqui no lugar da soma, nós teremos 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2 é 1. Portanto, essa soma, apesar de ter um número infinito de termos, ela tem um número infinito de termos, apesar disso, a soma é finita. Ela vale 1. Substituindo agora o valor da soma, que é 1, nesta expressão aqui, a segunda equação para a distância, nós encontramos que D é exatamente AB. Portanto, quem sai do ponto A chega ao ponto B, apesar do paradoxo de Zenão. Agora nós podemos pensar o seguinte, tudo bem, ele chega no ponto B, mas acontece que ele vai fazer a sequência infinitas vezes. Infinitas vezes. Então, ele chega em B, mas pode chegar em B num tempo infinito. Seria isso? Bom, aqui nós vamos pedir a ajuda da física. Vamos supor que a pessoa que sai do ponto A e caminhe para o ponto B, faça esta caminhada com velocidade constante. Bem, fazendo assim, né, ele vai percorrer essa distância desta forma. Primeiro, percorre a metade, que é a velocidade vezes o tempo dividido por 2. Depois, a outra metade, que é a velocidade vezes o tempo dividido por 4. Depois, outra metade, velocidade vezes o tempo por 8, etc. E esta soma se repete ad infinito. Vamos colocar o VT em evidência. Nós temos esta série. Então, a distância B é VT vezes essa soma. A soma já vimos que vale 1. Portanto, AB é exatamente a velocidade vezes um tempo finito. Portanto,
Quem sai do ponto A e caminha para o ponto B, chega ao ponto B em um tempo finito. E com isso, nós explicamos o paradoxo da dicotomia de Zenão. Vejamos agora o cálculo da área do círculo, como realizado por Kepler, que viveu de 1571 a 1630. O Kepler é aquele mesmo Kepler das leis dos planetas. Uma das leis de Kepler, a segunda, nos diz que, se nós considerarmos a órbita de um planeta em torno do Sol, o raio que sai do Sol até o planeta descreve áreas iguais em tempos iguais. Então, para medir essas áreas, Kepler teve que utilizar uma metodologia que lhe desse essa possibilidade. E essa tecnologia nós vamos mostrar agora no cálculo da área de um círculo. O que fez Kepler? Ele considerou um polígono regular inscrito no círculo e calculou a área do polígono regular, e nós sabemos calcular pela geometria. É claro que, como este polígono regular está inscrito neste círculo, a sua área é menor do que a área do círculo. E a diferença de área é exatamente essa área em cor cinza que está sobrando aqui. Mas ele observou o seguinte: se aumentasse o número de lados deste polígono, aqui é 6, vamos supor que aumentasse para 12, para 36, para 50, para 100, para 1000, quanto mais ele aumentasse o número de lados do círculo, menor ficará esta área em cor cinza. Esta área em cor cinza, portanto, ela pode diminuir tanto quanto nós queiramos. E esta área nós vamos representar pela letra epsilon. Ela pode ser tão pequena quanto nós quisermos. Por quê? Basta nós aumentarmos o número de lados do polígono e calcularmos a área desse polígono. Quanto maior o número de lados de polígono, a área do polígono vai se aproximar cada vez mais da área do círculo, uma vez que a área cinza vai diminuindo. Então, por exemplo, agora eu dobrei o número de lados do polígono. A área em cor cinza diminuiu consideravelmente. Então, o valor de epsilon ficou muito menor do que aquele epsilon anterior. Eu posso continuar esse processo e aumentar mais ainda o número de lados desse polígono, e a área na cor cinza vai diminuir mais ainda. Então, o epsilon é um número tão pequeno quanto se queira. E para esse número tão pequeno quanto se queira, nós chamamos de infinitesimal. De maneira que sempre vai existir um número infinitesimal e nós podemos aumentar o número de lados e obter uma área cinza menor ainda do que esse número pré-estabelecido. Então vamos voltar aqui, aumentar a escala do desenho, para nós fazermos um procedimento que Kepler utilizou. Eu vou calcular a área deste polígono, que tem n lados. Como é que eu faço o cálculo da área deste polígono que tem n lados? Eu simplesmente desenho, ligo os seus vértices diagonalmente, da forma como está aqui, e calculo a área deste triângulo que está iluminado com esta cor mais escura, marrom. Bem, depois que eu calculo a área deste triângulo, como neste caso aqui nós temos 6 triângulos deste, nós multiplicamos a área do triângulo marrom por 6, que vai nos dar a área do polígono. E depois nós fazemos o mesmo procedimento aumentando o número de lados. E vamos ver que cada vez que aumentamos o número de lados, nós vamos também aumentar a área do polígono
e diminuir a área que está em cinza, que é a diferença entre a área do círculo e a área total do polígono. Então, vou chamar este ponto de origem, o centro da circunferência, o A, este vértice, o B, este ponto na metade entre A e C, este arco que vai de A até C, ele tem um comprimento que é igual ao comprimento da circunferência, 2πr, dividido pelo número de lados que tem o polígono, que é este N que está aqui. Então, este comprimento deste arco AC é igual ao comprimento da circunferência, 2πr, dividido pelo número de lados do polígono. Portanto, o ângulo θn, este ângulo θn, é igual a 2π radianos dividido pelo número de lados do polígono. Muito bem. Se esse polígono, por exemplo, tem 6 lados, como é o caso, então este ângulo aqui será 360 graus dividido por 6 e dá exatamente 60 graus. Bem, vamos considerar este triângulo OBC. Para este triângulo OBC, este ângulo agudo é exatamente a metade do ângulo θn. Portanto, vamos escrever θn sobre 2. E qual é a área deste triângulo OBC? É exatamente meio de OB vezes BC. O R aqui é a hipotenusa. Bem, agora eu sei o seguinte, da trigonometria, eu sei que este lado OB, neste triângulo OBC, ele é dado pelo produto da hipotenusa, que é R, cosseno deste ângulo, cosseno de θn sobre 2, como escrevi aqui. O lado BC, que é este lado aqui, BC, ele é oposto ao ângulo θn sobre 2. Então, ele é igual a hipotenusa R vezes seno de θn sobre 2, como está aqui. Bem, substituindo essas duas expressões na de cima, nós vamos ter que a área do triângulo OBC é igual a esta expressão que está aqui. Esta é a área deste triângulo OBC. Agora nós sabemos o seguinte, ainda da trigonometria, nós sabemos que cosseno de θn sobre 2 vezes seno de θn sobre 2 é igual a meio seno de θn. Então, dessa forma, a área do triângulo OBC passa a ser escrita desta maneira que está aqui. 1/4 de r ao quadrado seno de θn. Com isso, nós simplificamos bastante a representação da área deste triângulo OBC. Bem, vamos continuar a partir desta expressão para a área do triângulo OBC. Por outro lado, o triângulo OAC, que é toda esta parte que está pintada de marrom, é igual a 2 vezes a área do triângulo OBC. Então, desta forma, a área deste triângulo total que está pintado de marrom é igual a meio r ao quadrado seno de θn. Bem, agora a área do polígono é n vezes a área deste triângulo que está pintado de marrom. Então, desta forma, nós podemos escrever que a área do polígono é igual a n vezes meio r ao quadrado seno de θn. Nesse caso particular, nós temos 6 lados, então o n seria 6. Mas nós estamos generalizando para um polígono de n lados. Bem, vamos aumentar mais ainda o número de lados. Aqui eu dobrei o número de lados e, em consequência disso, o epsilon diminuiu. O epsilon é a diferença entre a área do círculo e a área do polígono.
A área do polígono é dada por essa expressão que obtivemos há pouco. O θn é 2π sobre n. Bem, agora observemos o seguinte. Quando o número de lados do polígono aumenta muito, nós dizemos assim, que o número de lados tende para o infinito, como estou mostrando aqui com esta seta, onde este símbolo representa o infinito, algo muito grande. O segmento BC, este segmento BC, ele se aproxima para o comprimento deste arco BC. Então, nós temos aqui um segmento de reta, BC, e temos também aqui um arco de círculo BC. Quando o número de lados do polígono fica muito grande, este segmento de reta se aproxima deste arco BC. É o que nós estamos escrevendo aqui. Bem, e nesse caso, quando o segmento BC se aproxima do arco BC, esta área achurada, que nós chamamos de S, ela vai se aproximar de zero. É isso que nós queremos. Quando ela se aproximar de zero, significa o quê? Que a área do polígono se aproximou da área do círculo. E quando consideramos que o n vai para infinito, esse epsilon vai para zero e a área do polígono é exatamente a área do círculo. Bem, por outro lado, nós sabemos o seguinte, que seno deste ângulo, θn sobre 2, aqui neste triângulo OBC, o seno de θn, o que é? É o segmento BC dividido pelo segmento OC. Então, nós temos que o seno de θn sobre 2, como o segmento BC converge para o arco BC, quando o número de lados do polígono vai para infinito, então vamos substituir o segmento BC pelo arco BC. E OC é o raio do círculo. Então nós temos seno de θn sobre 2 é igual ao arco BC dividido por R. Acontece que em radianos, o arco BC dividido pelo raio é o próprio ângulo. Então, com isso, nós temos que o arco BC dividido por R, pelo raio, é exatamente o ângulo que está subtendendo este arco. Qual é o ângulo que subentende o arco BC? É o ângulo θn sobre 2. Então, aqui nós chegamos à conclusão que quando o número de lados do polígono vai para o infinito, é muito grande, o seno de θn sobre 2 é igual ao próprio ângulo θn sobre 2. Ou seja, quando o n vai para o infinito, se isso serve para θn sobre 2, com θn um número muito pequeno, também serve para θn. Então, nós podemos dizer que quando o n vai para o infinito, seno de θn é o próprio θn. Ou seja, o seno de um ângulo muito pequeno é exatamente o próprio ângulo dado em radianos. Bem, então a área do polígono, quando o n vai para infinito, vai ser igual a n vezes meio de r ao quadrado, n vezes, aqui na primeira linha, n vezes meio de r ao quadrado, seno de θn. Mas no limite de n para infinito, seno de θn é o próprio θn. Então, nós vamos substituir na primeira equação seno de θn por θn e fica nesta forma aqui. Então, a área do círculo é igual a n vezes meio r ao quadrado θn. Mas quem é θn? θn é dado aqui em cima. O ângulo θn é igual a 2π, que é 360 graus, dividido por n, o número de lados do polígono. Então, substituindo θn nesta última expressão, nós encontramos que a área do círculo é n meio r quadrado, 2π sobre n. Agora, cancelamos n com n e nós temos que a área do círculo é π r ao quadrado. Então, nós utilizamos este limite ao infinito para
transformarmos a área do polígono na área do círculo, ou seja, obtivemos a área do círculo a partir da área do polígono quando o número de lados do polígono tende para infinito. Então esta foi a forma utilizada por Kepler para calcular a área do círculo, usando, já naquela época, usando do limite ao infinito. Vamos definir o limite de uma variável. Vamos considerar esta variável x, dada por esta expressão, x é igual a 5, este número, mais 1 sobre 2 elevado ao número inteiro. Muito bem. E aqui nesta coluna, eu vou colocar a diferença entre x e o número 5. O número 5 é o número que aparece aqui. Então, por exemplo, quando n é igual a 1, variável x vale 5,5. E x menos 5 vai ser 0,5. Quando o n for 2, o x vale 5 mais 1 sobre 2 ao quadrado, e é isso que está aqui. Subtraindo x de 5, nós vamos ter 0,25. Então, observemos que, à medida que aumentamos o valor de n, a diferença entre o x e o 5 vai diminuindo. De maneira que aqui, por exemplo, quando o n é 9, a diferença é 0,001953. Se nós continuarmos esse processo ad infinito, o que vai acontecer? Essa diferença vai para zero e a variável x vai para 5. Então, nós dizemos que 5 é o limite para x quando este número n cresce para o infinito. Nós podemos representar graficamente assim. Digamos aqui, na ordenada, nós temos o número n. Na abscissa, nós temos o número n. E na ordenada, 5 mais 1 sobre 2n. E à medida que o número n aumenta, esta curva cai rapidamente e depois converge para este número 5. Então, nós dizemos que o 5 é o limite de x quando n vai para infinito. Este é o limite, portanto, deste número, nós estamos chamando de x, quando n vai para o infinito. Então, por exemplo, nós podemos controlar esta precisão. Vamos supor que a precisão fosse 0,1. Então, para n igual a 4, x menos 5 é menor do que isso. Aqui, ó, x menos 5 é 0,025, que é menor do que 0,1. Mas eu posso também fazer epsilon igual a 0,01. Mas se eu fizer epsilon igual a 0,01, eu posso aumentar o meu número de n para 7 e x menos 5 também passa a ser menor que epsilon. Bem, então, nós podemos dizer, de uma forma compacta, que o valor absoluto de x menos 5 é menor do que epsilon, ou, de forma extensa, 5 menos epsilon é menor que x e x menor que 5 mais epsilon. E dizemos que quando o n vai para o infinito, é muito grande, o x vai para 5, ou seja, o x tende para 5. Então, nós dizemos, em linguagem matemática, que o limite de x, quando o x tende para 5, é o próprio 5. Esta é a expressão simbólica que nós utilizamos para o limite de uma variável, em particular, neste caso em que ela é igual a 5 mais 1 sobre 2 elevado a n. E de forma geral, nós dizemos que o limite de uma variável x, quando o x tende para a, é o próprio a. Agora vamos ver o limite de uma função. Vamos considerar uma função f de x definida dentro deste intervalo a, b. Aqui nós temos
no eixo X a abscissa, no eixo vertical a ordenada representada pela função f de x. Ao ponto x0 corresponde um valor L para f de x. Bom, este ponto x0, ele está dentro desse intervalo. X0 menos delta é menor do que x0 e x0 é menor do que x0 mais delta. Então, x0 é o limite desta variável x quando este parâmetro delta vai para zero. Bem, então nós escrevemos que do limite da variável x, x0 menos delta é menor que x e x menor que x0 mais delta, com delta positivo. Ou, de outra forma, nós podemos dizer que o valor absoluto de x menos x0 é menor do que delta. E escrevemos que o limite de x, quando x vai para x0, é o próprio x0. Então, o limite da variável x, quando x tende para x0, é o próprio x0. Agora, o que dizer da função? Bem, para o valor x0 corresponde um valor L da função. Para um valor x0 menos delta, corresponde um valor L menos epsilon da função. E para um valor x0 mais delta, para a variável x, nós temos um valor L mais epsilon para esta função f de x, onde epsilon aqui faz o papel para esta função como o delta faz para esta variável. Então, nós dizemos que L menos epsilon é menor do que f de x e f de x é menor do que L mais epsilon com epsilon positivo. Ou seja, o limite desta função quando x tende para x0 está dentro deste intervalo de L menos epsilon até L mais epsilon. Ou, escrevendo de forma compacta, f de x menos L, o valor absoluto de f de x menos L é menor do que epsilon. Portanto, nós escrevemos que o limite da função f de x, quando a variável x tende para x0, é exatamente L, da forma que está escrito aqui. Então, aqui nós temos uma função, fizemos o x se aproximar de um valor x0 e a função f de x se aproxima de um valor L. Então, L, nós dizemos, é o limite da função f de x quando x tende para x0. Funções descontínuas e contínuas. Esta função, ela é descontínua. Nós temos aqui um ponto A, à esquerda de ponto A, esta função se aproxima de um limite, e pela direita do ponto A, ela se aproxima de outro limite. Então, nós dizemos que esta função, pela esquerda, caminhando pela esquerda, o valor correspondente da função é y1. Portanto, o limite de f de x pela esquerda, quando x se aproxima de A, é dado por y1. Por outro lado, se caminharmos pela direita, no sentido do ponto A, o limite de x vindo pela direita é o próprio A. Entretanto, a função, quando nós caminhamos pelo lado direito, no sentido do ponto A, ela tem um limite diferente do que o anterior. Então, pela direita, o limite desta função é y2. E y2 aqui é diferente de y1. Então, nós dizemos que o limite da função f de x, quando nos aproximamos do ponto A pela direita, é y2. Então, nós representamos a aproximação pela esquerda por este sinal menos e a aproximação pela direita pelo sinal mais.
E observamos aqui que no caso desta função, o limite pela esquerda é y1, o limite pela direita é y2, que são diferentes. Esses limites são diferentes. Então, uma função é descontínua quando os limites a um determinado ponto A pela esquerda e pela direita são diferentes. Vejamos o caso de uma função contínua. Então, neste caso, se nós fizermos o limite pela esquerda e fizermos também o limite pela direita, eles serão iguais. Então, pela esquerda é y1, mas se nós fizermos o limite pela direita, é y também. Então, nós dizemos que o limite de fx com x se aproximando pela esquerda é y1. E o limite de fx com x se aproximando do ponto A pela direita é y1. Então, esta função contínua, ela possui os limites pela esquerda e pela direita iguais. Então, com isso, nós definimos a função descontínua e a função contínua. Em resumo, nós temos, para funções descontínuas, tipos como este, para a função contínua, tipo como este, mas temos também funções descontínuas, como esta que está aqui. E, claramente, o limite pela esquerda vai para menos infinito e pela direita vai para mais infinito, porque são diferentes. Portanto, também funções desse tipo são descontínuas. Propriedades fundamentais dos limites. Bem, a primeira propriedade é o limite de uma constante. O limite de uma constante é a própria constante. Então, se eu digo o limite de 10 é 10, o limite de 57 é 57. Segunda propriedade. Se duas funções fx e g de x têm valores iguais neste intervalo, x0 menos delta menor que x, e x menor que x0 mais delta, com delta maior que zero, então os seus limites são iguais. Isso é uma propriedade importante para a determinação de limites de funções. E a terceira propriedade, sejam f de x, g de x e φ de x funções de x, definidas neste intervalo, e x0 um ponto do mesmo intervalo. Então, se limite de f de x, quando x tender para x0, é igual a limite de g de x, quando x tende para x0 e é igual a L, e f de x é menor ou igual a φ de x, e φ de x é menor ou igual a g de x, para todo ponto diferente de x0 neste intervalo, então nós podemos dizer que o limite de φ de x quando x tende para x0 é este próprio L. Então, se esta função φ de x se manter sempre no intervalo AB entre as funções f de x e g de x, e se o limite da função f de x e g de x quando x tende para x0 é L, então o limite de φ de x quando x tende para x0 também é L. Operações fundamentais sobre limites. Então, sejam f de x e g de x, funções de x e m um número inteiro. Bem, então nós vamos apresentar aqui várias operações fundamentais sobre limites. A primeira é que o limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites de cada uma das funções. Então, o limite de f mais g é igual ao limite de f mais limite de g. A segunda, o limite da diferença de duas funções é igual à diferença dos limites dessas funções. Então, o limite de f menos g é igual ao limite de f menos limite de g. O limite de um produto de funções é igual ao produto dos limites dessas funções. Então, limite de f vezes g
é igual a limite de f vezes limite de g. Quarto, o limite da razão entre duas funções é igual à razão entre os limites de cada função. Isso com limite de g, que está no denominador, diferente de zero. Então, limite de f sobre g é igual a limite de f sobre limite de g. Quinto, limites de f elevado a m é igual a limite de f elevado a m. Ou seja, o limite da função elevada a m é igual ao limite da função, este limite elevado a m. O limite da mésima raiz da função, quando o limite de f é diferente de zero, é igual à raiz mésima do limite da função. Sétimo, o limite do logaritmo da função é igual ao logaritmo do limite da função, com f e limite f maior ou igual a zero. Oitavo, o limite da função elevada a outra função é igual ao limite da função f e este limite elevado ao limite da função g. Exemplos. Vamos fazer o limite de x ao quadrado mais x menos 1 quando x tende para 2. Então, nós fazemos o seguinte. O limite do que está dentro do parênteses, quando x tende para 2, será a soma dos limites de cada termo. Vai ser a limite de x ao quadrado mais limite de x menos limite de 1. Então, nós temos aqui limite de x ao quadrado mais limite de x menos limite de 1 quando x tende para 2. Bom, este limite, quando x tende para 2, nós temos aqui o limite da variável x. E o limite de uma variável x, quando x tende para a, é o próprio a. Então, o limite desta variável x, quando x tende para 2, é o próprio 2. Então, nós temos aqui 2 ao quadrado. Aqui o limite de x, quando x tende para 2, é o próprio 2. E aqui nós temos 1. 1 é uma constante. O limite de uma constante é a própria constante. Então, o limite de 1, quando x tende para 2, é o próprio 1. Então, nós temos 2 ao quadrado mais 2 menos 1. Este limite vale 5. Um outro exemplo. Limite de x ao quadrado menos a ao quadrado sobre x mais a quando x tende para menos a. Então, o que nós fazemos? Fazemos o limite do numerador e dividimos pelo limite do denominador. Bom, no numerador, nós vamos ter, quando x tender para menos a, nós vamos ter menos a elevado ao quadrado menos o próprio a ao quadrado. E embaixo, nós substituímos x por menos a. Nós temos menos a mais a. Fazendo essas operações do numerador e do denominador, nós vamos encontrar 0 sobre 0. Isto aqui, em matemática, representa uma indeterminação. Bem, quando nós chegamos em uma indeterminação, nós temos que começar tudo de novo. E a primeira coisa que nós devemos fazer é levantar a indeterminação. Como vamos fazer? Nós vamos pegar, novamente, desde o início, esta função x ao quadrado menos a ao quadrado. Como já vimos que quando o x vai para menos a, aqui dá zero. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos reescrever o numerador desta forma, x mais a vezes x menos a. E observamos que em cima aparece x mais a e embaixo, no denominador, também aparece x mais a. E antes de fazermos o limite de x tender para menos a, vamos cancelar esses dois termos, x mais a no numerador e x mais a no denominador. E com isso, nós temos a seguinte expressão: limite de x menos a quando x tende para menos a, que foi o que sobrou deste cancelamento do numerador com o denominador. Agora sim, agora nós substituímos o x por menos a. E quando fazemos esta substituição, nós vamos encontrar menos a
menos a, que é igual a menos 2a. Então, o limite desta função x ao quadrado menos a ao quadrado sobre x mais a é finito, menos 2a. Então, quando nós temos uma indeterminação, nós voltamos para o início, levantamos a indeterminação. O que é levantar a indeterminação? É retirar das expressões aquele termo que está zerando. No caso aqui, o termo que está zerando o denominador, é quando x é igual a menos a. X é igual a menos a. Então, o que nós fizemos? Nós dividimos tanto o numerador como o denominador por este valor, por x mais a, que é para haver o cancelamento e sobrar apenas o x menos a. Então, sempre faremos este procedimento quando encontramos uma indeterminação. Um outro exemplo. Limite de x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6 quando x tende para 2. Então, nós vamos ter que este limite, quando x tende para 2, pode ser escrito assim. Primeiro, coloco aqui o limite do numerador e embaixo o limite do denominador. E com isso nós vamos ter o limite de x quando x tende para 2 é 2. O limite de 4 é o próprio 4, que é uma constante. Aqui o limite de x ao quadrado quando x tende para 2 é 2 ao quadrado, menos limite de 5x vai ser 5 vezes 2, quando x tende para 2. E o limite de 6, quando x tende para 2, é uma constante, que é o próprio 6. Então, fazendo esta equação, essa soma, este cálculo, nós encontramos 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então, vamos levantar esta indeterminação, voltando para o início da função e refazer o cálculo. Então, vamos escrever o seguinte. X ao quadrado, o denominador, x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a isto aqui. E o x ao quadrado menos 4 é igual a isto. Então, vamos substituir o numerador e o denominador por essas duas expressões. Agora, nós podemos cancelar x menos 2 com x menos 2, antes de fazer o limite. E a partir daí, nós procedemos o limite desta função quando x tende para 2. Vamos substituir x por 2 em cima e embaixo. Nós temos 2 mais 2 e 2 menos 3. E o limite desta função é exatamente menos 4. Com este exemplo, encerramos a primeira parte do tópico Limites do curso online Matemática para a Universidade.